Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 20 de abril, terça-feira, turma do horário EF Tarde. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade sobre os elementos de máquina dentro da disciplina de desenho mecânico. Vamos falar sobre dois elementos, um presente no nosso dia a dia, da nossa vida, que são as molas, muitos componentes e sistemas que a gente utiliza no dia a dia, desde uma simples caneta, até mesmo alguns eletrodomésticos ou aparatos eletrônicos têm lá, geralmente dentro da sua estrutura mecânica, uma mola, e também falando sobre os acoplamentos. Já o acoplamento ele está extremamente presente ali na indústria e no dia a dia. Se você não conhece, uma mola provavelmente você deve conhecer, mas se você não conhece sobre um acoplamento, acredito que a partir da aula de hoje você terá um pequeno conhecimento e uma diretriz sobre esse fundamental e extremamente importante elemento de máquina. Lembrando que nosso objetivo aqui na disciplina não é dimensionamento, e sim conhecer as características para fim detalhar dentro do desenho técnico mecânico, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre acoplamentos. Quando a gente fala de um acoplamento, o próprio nome já diz a responsabilidade no qual ele é designado, né? O acoplamento é um elemento de máquina que transmite momentos de rotação segundo o princípio de forma e de atrito, né? Ou seja, o acoplamento é um conjunto mecânico empregado para transmitir movimento de rotação entre duas árvores ou eixo e uma árvore. Lembrando que árvore é um eixo de potência, nós discutimos isso na aula passada lá, quando a gente falou sobre eixos de chavetas, nós falamos o que era um eixo árvore. Então, coloquei um exemplozinho aqui embaixo, que praticamente, acredito que muitos de vocês já devem ter escutado ou ter falado sobre essa expressão da bomba d'água. Num sítio, na casa de um parente, ou até mesmo na sua casa, precisa ligar a bomba para encher a caixa, né? No prédio que você mora, tem bombas de água que enchem a caixa d'água superior. Então, geralmente, quando você tem ali um motor de acionamento, que seria o elemento motor, e um elemento movido, no caso aqui nosso, uma bomba d'água, o elemento responsável pela união dos eixos e transmissão de movimento, transmissão de potência, é o acoplamento. Então, o acoplamento vai fazer esse trabalho a fim de transmitir a potência necessária para a bomba. Logicamente, dependendo do tipo de acoplamento, existem vantagens e desvantagens para cada aplicação. Emprega-se o acoplamento quando se deseja transmitir um momento de rotação, força e torque, né, de um eixo motor a um eixo de um elemento de máquina situado coaxialmente a ele, ou seja, alinhado a ele, né? E esse elemento é o acoplamento. Dentro da normativa, antes disso, vamos falar sobre as funções. Primeiramente, além de transmitir esse movimento, essa potência, o acoplamento, esse elemento aqui demonstrado nessas duas imagens, tem diversas funções. A mais básica é unir eixos. Isso é uma característica de qualquer acoplamento. Dependendo da sua forma construtiva, materiais de composição, eles também podem trabalhar absorvendo choques. Quando a gente fala de choque, pessoal, não é corrente elétrica, choque é pancada, vibração, né, que a gente bate, um choque. Compensar desalinhamentos entre eixos, são pequenos desalinhamentos, nós vamos ver isso. Transmitir torque, reduzir vibrações, às vezes você tem uma máquina lá que exerce uma certa vibração, um moinho, uma peneira, e se essa vibração se propagar pelo eixo até o motor, você tem danos ali, né? Porque o motor tecnicamente não é para ele receber esse tipo de choque, solavanco ou até mesmo vibração. Não forçar rolamentos dos motores ou mancais, um ponto muito interessante. Quando a gente fala de eixo, geralmente o eixo ele é um elemento móvel, né, rotativo dentro do conjunto. Quem é responsável por permitir que esse elemento móvel tenha esse grau de liberdade são quem? Os elementos de apoio, mancal e rolamento. Então, se o elemento de movimentação, o eixo, sofre alguma vibração, essa vibração será propagada para o elemento estático por meio de quem? Dos mancais e rolamentos. Então, são os primeiros elementos que se desgastam ali conforme a utilização. O acoplamento ele ajuda a diminuir esse problema. Permitir a manutenção no eixo motriz ou eixo movido de forma individual, você consegue isolar um elemento do outro por meio do acoplamento.
absorver dilatações dos eixos do motor e do sistema. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Pouquíssimos projetistas levam esse ponto em consideração. Quando você tem um eixo e o ambiente ou regime de trabalho daquele elemento está associado à temperatura, ganho de temperatura, todo material que aquece, ele dilata. Essa dilatação ela tem que ser compensada. Ou seja, se eu tiver ali medidas restritas, estreitas, na hora de uma expansão, ele não tem para onde expandir. E é aí que vem o quê? O desalinhamento, a quebra, a flambagem, assim por diante, diversas falhas que ocorrem dentro dos equipamentos. Então, absorver dilatações é uma das funções do acoplamento. Não de todos, mas aquele que você especificar que permita esta consideração, né, esse ponto. Esse videozinho, ele mostra a aplicação de uma indústria. Eu estou com um problema de codec aqui para rodar, mas eu vou rodar esse vídeo fora aqui para vocês verem. Vai chegar na tela de vocês. Calma. Vamos novamente aqui. Esse vídeo ele retrata uma planta industrial de uma siderúrgica, tá? Aonde ele mostra os elementos móveis que são acionados por um motor elétrico, né? E aí os elementos de união desses eixos. Então, ele faz uma vista geral, são algumas partes que nós iremos ver. A primeira delas é a correia transportadora, ou que leva carvão ou minério de ferro, dependendo da aplicação da indústria. Veja que é um elemento móvel. Ele está falando aqui sobre alguns roletes, mas o nosso ponto interessante é aqui, ó. Então, do motor elétrico até chegar ao tambor ali, né, de movimentação da correia, ele passa por onde? Mancais, caixa variadora de velocidade e os acoplamentos. Acoplamentos são esses elementos aqui, ó, que vão fazer a ligação entre a caixa variadora de velocidade e o motor, a caixa variadora de velocidade e o tambor de movimentação da correia. Essa parte laranja, pessoal, ela é só uma proteção para os acoplamentos, tá? Então, eles estão alojados aqui dentro. Algumas partes do vídeo aí vão demonstrar melhor, já já. Então, é um elemento presente em praticamente toda a indústria. Temos um filtro aqui inicial, um elemento, então, olha lá, nosso motor elétrico, aqui é algum eixo, né, que é acionado, movido, entre eles nós temos um acoplamento. Então, esse acoplamento ele é responsável ali por unir os eixos, olha ele aqui, ó, sem a capa de proteção. Nesse eixo tem a chaveta, tem os outros elementos que a gente já estudou, tá? Lá na parte inferior, né, desse queimador, nós temos um soprador e as bombas de vácuo. Esse boiler aí, né? Então, olha lá. Nós temos aqui, ó, um acionamento, um motor, um mancal, o eixo e um acoplamento para essa transmissão. Mesma coisa aqui, ó, dos motores para as bombas. E aqui nós temos um acoplamento, tá? Veja que geralmente muda a geometria, a característica, a gente vai ver isso já já, os tipos construtivos. Veja aqui, ó, nesses ventiladores, né, nesses chillers aqui, os trocadores de calor, nós temos aqui uma hélice movida por esse motor elétrico, e aqui nós temos um tipo de acoplamento específico que faz esse distanciamento. Se esse motor não tivesse aqui, ele ia atrapalhar no fluxo de ar, por exemplo. Dessa forma, ele fica fora do fluxo, transmitindo o movimento por meio de um acoplamento, unindo os eixos. Aqui algumas bombas d'água nesse filtro, né? Ó. Então, se você observar aqui embaixo, vai ter um motor, uma caixa, um acoplamento, uma caixa variadora de velocidade e outro acoplamento. Então, veja que é um conjunto de elementos que geram a transmissão de potência entre os sistemas. Tá? Então, esse aqui foi um pequeno videozinho dessa planta industrial. Dentro da normativa, os acoplamentos eles são classificados em função da forma de trabalho e das suas características construtivas que lhe dão certo, como a gente pode falar, personalidade na hora da utilização. Por exemplo, dentro da norma, eles são divididos em duas etapas, os acoplamentos permanentes e os acoplamentos móveis. Dentro dos acoplamentos permanentes,
existem outras subdivisões, que são os acoplamentos rígidos ou fixos e os acoplamentos flexíveis. Então, permanente rígido ou permanente flexível. Os permanentes flexíveis também tem outra derivação de classificação, que são os permanentes flexíveis elásticos e os permanentes flexíveis não elásticos, tá? Não falando mais de permanente, falando agora dos acoplamentos móveis, são duas denominações: acoplamento móvel comandável e o acoplamento móvel não comandável. Qual é a diferença de comandável e não comandável? Justamente a ação. Você pode inserir uma ação sobre ele ou não, tá? Então a gente vai debater muito desses acoplamentos aqui para vocês entenderem geometricamente e construtivamente qual é o trabalho e a característica de cada um. Vamos lá. Primeiramente, que nós vamos demonstrar aqui acoplamentos permanentes, são aqueles que atuam continuamente, ou seja, o tempo todo estão ali em contato para conectar eixos que durante o funcionamento da máquina ou equipamento, né, não existe a necessidade de haver a sua desconexão, o desacoplamento, tá? Só ocorrerá em caso de manutenção. Então, só se você parar e lá e desmontar, que vai ter uma separação entre o eixo árvore e o eixo movido. São classificados como fixos, rígidos ou flexíveis. Então, nós vamos falar sobre esses elementos. Primeiramente, os elementos rígidos, permanentes. Os eixos dos acoplamentos fixos devem ser precisamente alinhados, pois esses elementos não conseguem compensar eventuais desalinhamentos. Além disso, não possuem qualquer flexibilidade, eles são rígidos, são torsionalmente rígidos. O que é torsionalmente rígido? Dependendo do acoplamento que eu tenho, para fazer um acionamento no momento, eu pode ter ali um delay, né? Um retardamento do movimento até ele chegar na posição lá desejada. Já não, o rígido, né? Ele é instantâneo. Não absorve choques nem vibrações, é uma característica dele. Não admitem desalinhamentos nem radial, nem axial, nem angular. Então, aqui a gente tem um radial, angular, e o axial seria se afastando. Ele não permite, eles têm que estar corretamente alinhados. Para esse alinhamento, existem equipamentos específicos para isso, ok? Os acoplamentos... Opa, pois não? Só uma dúvida mesmo, por mais por curiosidade. Tranquilo. O senhor falou que esses permanentes eles são retirados só para manutenção. Isso. Tem algum desse tipo de acoplamento que é como a gente como falou lá dos parafusos, rebites, que é permanente mesmo, que se você for retirar, meio que você teria que colocar um novo? Não, eles podem ser desmontáveis. No entanto, requer um trabalho, né? A gente vai ver o primeiro modelo aqui, ó, que a gente vai falar agora, por exemplo, esse de flange, ele está ali permanentemente ligado. Eu desmonto ele, desmonto, eu tenho que remover esses 4 parafusos, tá? Mas veja que muitas vezes é uma montagem, vamos dizer assim, vamos dizer que você mora num prédio, num apartamento que tem lá embaixo uma bomba d'água. E você só desacopla o motor da bomba quando um dos dois tem problema. Ao longo do tempo, eles ficam tecnicamente o tempo todo conectados. Então ali você usa um acoplamento fixo, né? É o ideal. Você vai desmontar ele quando que meu motor queimou, minha bomba quebrou, corroeu ali dentro, ela não está mais eficiente, preciso recondicionar ela. Ou ela está com vazamento, precisa desmontar. E aí você faz a desunião desse acoplamento. Mas um acoplamento que fique inútil após a utilização, não. Pode acontecer assim, que com o tempo ele se desgaste. Principalmente, a gente vai ver já para frente, alguns flexíveis, que ele tem um elemento flexível interno. Esse flexível interno, com o tempo, ele pode se desgastar, entendeu? Mas a gente vai chegar lá, mas existem os reparos, que a gente só substitui o elemento e ele continua funcionando, tranquilo? Então, vamos voltar só aqui nessa linha de raciocínio, ó, eles têm que estar corretamente alinhados. O primeiro deles que a gente vai falar, ó, acoplamento permanente, rígido, modelo de flange. Método clássico de conectar eixo árvore, é bem adequado à transmissão de potências elevadas, no entanto, em baixa velocidade. Veja que existem características. A união é feita mecanicamente através de saliências, encaixes ou parafusos ajustados à carga de cisalhamento. Então, vamos lá. Ele transmite potência, mas em baixa velocidade.
Veja aqui, ó, se vocês observarem esse desenho técnico, que vocês têm plena capacidade já de compreender essa documentação, veja que nós temos dois eixos, tá? Denominados de árvore. Temos aqui ó, a região da chaveta, ó, né? Que faz o travamento. Olha aqui o rasgo da chaveta nele, aqui nessa vista, ó. Temos aqui o elemento de ligação, olha lá o parafuso, tá? E aí ele faz o travamento desse lado com este lado. Então são duas flanges que se tocam. Quando parafusadas, cada uma delas está ligada a um eixo e transmite movimento. Por que baixa velocidade? Essa flange ela tem uma certa altura, um certo número de parafusos, apenas 4 parafusos, que requer uma certa massa por causa da potência ser transmitida. Esse elemento geralmente não é fácil de você balancear. Por isso que ele tem um limite de velocidade. Muitas vezes não é qualquer velocidade que você pode atingir um eixo. O eixo ele tem velocidade crítica calculada, que a partir daquela velocidade ele entra num regime, né, de harmonia que ele pode vir ao colapso. O que é harmonia? É ele entrar numa harmônica, né, ele entrar numa ressonância com os demais equipamentos e quebrar. Não é harmonia, desculpa, é ressonância. Entrar em ressonância e quebrar. Vier a colapso, quebrar, trincar e assim por diante. Então, por isso que ele tem um limite de velocidade, mas é por causa da sua forma construtiva. Esses parafusos não facilitam o balanceamento. Acoplamento rígido fixo de compressão ou de aperto. É muito interessante, muito aplicado em alguns equipamentos industriais, mas tem algumas limitações. Esse tipo de luva facilita a manutenção de máquinas e equipamentos, com a vantagem de não interferir no posicionamento da árvore, podendo ser montado e removido sem grandes problemas de alinhamento. São os mais adequados para a união, que devem ser constituídas por modo que não apresente saliência, ou modo que facilmente cobertas para evitar acidentes. Então, se lá no seu eixo você tiver ou não chaveta, você pode trabalhar pela compressão. Então, veja que pela forma construtiva ele tem esses rasgos dão normalmente a parte flexível, né, onde você vai apertar. Então, você insere um primeiro eixo até uma certa distância, o segundo eixo na outra distância, e faz o aperto, e ele vai morder, né, essa mordedura dele, né, que ele fechando vai fazer o travamento para transmitir movimento. Tá? Ele fala aqui para evitar acidentes, muitas vezes o pessoal coloca um parafuso um pouco mais alongado nessa parte, sem querer, e aí fica um risco ali ele girando, tem uma peça saliente passando e você muitas vezes não observa. Pode machucar. Acoplamento rígido, fixo de pratos ou discos, usado em transmissões de grandes potências, superfície de contato pode ser lisa ou dentada. Esse aqui, professor, ele é parecido com o de flange, não é? Parecido, mas aqui ele já atende uma velocidade mais elevada, tanto a potência quanto a velocidade. Por quê? Você vai ver que ele tem uma flange menor, ele trabalha um número maior de parafusos, consequentemente, um diâmetro menor do parafuso. Então, ele é mais facilmente balanceado na hora da utilização. Por isso que ele atinge velocidades mais elevadas que o modelo de flange. Mas a concepção construtiva e de funcionalidade é a mesma. São duas abas parafusadas uma à outra, transmitindo movimento. E cada uma delas ligada a um eixo distinto. Saindo dos acoplamentos rígidos, ainda nos permanentes, nós vamos falar sobre os flexíveis. São acoplamentos utilizados para suavizar a transmissão de árvore, cujo movimento é brusco e onde o alinhamento perfeito não é garantido. Opa, então você pode ter ali alguma variação de alinhamento, exatamente. E esse acoplamento, ele permite pequenas variações, não são grandes variações, grandes desalinhamentos. Os acoplamentos flexíveis consistem em dois cubos, une cada eixo projetados de modo que ambos se liguem por meio de um elemento intermediário. Elemento este flexível ou flutuante. Vou mostrar para vocês. Os eixos devem ser cuidadosamente alinhados, pois estes são usados para absorver desalinhamentos casuais. Dentre os acoplamentos permanentes, encontra-se os elásticos e os não elásticos. Primeiro deles. O que são esses desalinhamentos? Como a gente falou. Desalinhamento axial. Opa, Ivan. Só com relação a esse acoplamento, tem um motor de ultraleve da Bombardier, é um motor 2 tempos, que ele costuma usar lá no eixo da hélice, lá na frente, uma bem idêntica a esse aí, certo? A união entre eles é uma borracha para aguentar ali o esforço, né? Na hora que você dá a partida, ela tem aquele delay que o senhor falou, né? Uhum. Para girar a hélice, né?
Sim, sim. Talvez se não tivesse esse aí, não aguentasse o Ou tranco poderia lá, sabe? trazer uma vibração para a hélice ali que fosse prejudicial, né? Ao sistema, alguma coisa Bem, assim. professor. Porque essa parte flexível, a gente vai ver mais para frente, ela absorve energia, né? Ela absorve essa vibração e não se propaga para o resto do sistema, né? É aquela velha história, você pegar ali uma superfície e bater um elemento rígido contra o rígido, ele propaga ali um som, um ruído. Se você colocar uma camada de borracha, né, um flexível, alguma coisa que absorva esse choque, quando você bate, ele é mais suave. Ele não se propaga ao meio, né? Sim, professor. Legal, então, E aí, talvez... Opa, só na inspeção, né? Você tem lá uma janela no próprio motor, lá na frente, que você dá uma olhada, bota uma luzinha, dá uma olhada e analisa, faz aquela inspeção visual, sim, mas ela tem o tempo, né? com Tem o certeza. TBO lá, o limite de De funcionamento. utilização, legal, de funcionamento. Justamente, ela pode ressecar, ter uma pequena trinca, uma quebra, né? E ela não pode falhar lá, no Isso momento mesmo, A. professor. Show de bola, Ivan, legal, muito bom saber. E esses desalinhamentos, pessoais, eles podem ser axial, quando você tem afastamento dos eixos, eles estão alinhados, mas eles se afastam, né? Radial, eles saem do plano, ou angular, gera um ângulo entre eles, tá? Pessoal, nenhum desses desalinhamentos é grosseiramente visível, tá? Então, você falar ali um desalinhamento de 1 grau, a olho nu pode ser irrisório, mas dentro do equipamento pode ser extremamente alto. Quando a gente fala de desalinhamento desvio axial, é difícil a gente compreender que um eixo pode sofrer isso, mas eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu não sei se vocês já andaram, né, no VLT, ou já andaram de trem ou metrô em outras cidades. Geralmente, quando você anda de trem, você escuta ali como se fosse uma transição de um trilho para o outro, né? Faz tipo uma batida conforme ele vai passando. Ali são juntas de dilatação. Em 1 quilômetro de trilho de trem, durante o dia, ele pode variar de 1 a 1,20 m, ou de 1.000 a 1.200 milímetros de expansão e contração, tá? Por que isso? No calor ele dilata, no frio ele contrai. Então, são pequenas junções ao longo do trilho que vão fazendo essa compensação. Se você andar de manhã, logo cedo nos trilhos, o barulho é mais elevado. Se você anda na hora do almoço, ele é mais baixo, porque essas folgas diminuem em função da dilatação. Então, tudo isso deve ser levado em consideração em projetos. Ok? Show de bola, professor. Legal. Acoplamentos permanentes flexíveis. Opa, nós vamos ver alguns, então, que trabalham esse grau, essa flexibilização na hora da união, permitindo algumas variações. O primeiro deles é o pino elástico, tá? Os elementos transmissores são pinos de aço com mangas, ou seja, luvas, revestimentos em borracha. Então, se você observar os dois lados, eles são similares, tá? No momento, ele vai ter aqui uma saliência, que é o pino emborrachado, e uma cavidade, um orifício. Fazendo o intercalamento, eles se encaixam, né? Ó, a gente fala do orifício macho e a fêmea, eles se encaixam, e dessa forma você transmite de um movimento de um lado ao outro por meio desses pinos, dessas saliências. Professor, se tiver um pequeno desalinhamento, uma vibração, a parte flexível vai fazer essa compensação. Ok? Esse é o elástico de pinos. Existe o elástico de garras. O elástico de garras é bem similar ao anterior, então você tem os dois lados similares, existem garras, se você ver elas são menores, a diferença é que esse vão que existe entre elas é preenchido por um elemento flexível, tá? E aí esse elemento flexível ajuda na transmissão de potência e com o tempo absorve ali vibrações, desalinhamentos. O Loren, aqui é um momento que eu falei para você que tem algum desgaste, com o tempo essas borrachas elas vão perdendo, dependendo da vibração, se for excessiva, elas vão se desgastando. E aí você troca o reparo. Então, esses elementos flexíveis das borrachas, até mesmo como o Ivan falou, depois de um tempo de utilização, aquele material ele tem que ser trocado para evitar falhas, né? Então, essas borrachas daqui a gente troca como reparo. Não é sempre, desmontou, precisa trocar, não. Mas de tempos em tempos, você tem manutenção lá de acompanhamento, né? E faz as trocas aí para evitar uma falha. Porque se um momento que você estiver utilizando essa borracha ela sumir, ela corroer, ela acabar, quebrar, se desgastar, vai ser um contato rígido com um contato rígido.
tá? E pode propagar aí uma vibração dentro da máquina e trazer problemas a outros sistemas, ok? Outro ponto interessante que eu queria mostrar para vocês justamente nesse momento, nós mostramos aqui alguns acoplamentos, mostramos essas duas fotos de equipamentos reais. Não sei se vocês observaram, mas a gente falou que os acoplamentos eles são ligados a eixos. Quando eles são ligados a eixos, até nas fotos aqui ó, que a gente mostrou, a gente viu o desenho técnico aqui do eixo, do rasgo da chaveta, a chaveta por si, né, ó, dentro da montagem. E aí eu pergunto a vocês, por que esse acoplamento aqui que a gente mostrou, o pino de elástico e esse de garras, eles não têm furo de eixo? Por que eles são maciços? Um erro da foto? Ou tem um porquê? Alguém sabe informar? Professor, eu acho que se ele está querendo evitar uma passagem de vibração, se ele tivesse um eixo ali no centro, passaria essa vibração. Não, mas vamos lá. Ele precisa estar ligado a um eixo, né? Esse lado aqui, ó, ele partiu ao meio. Esse aqui estaria ligado a um eixo, o eixo número 1, esse aqui estaria ligado ao eixo número 2. Entendeu? E esses eixos, eles precisam estar aqui dentro. Veja que aqui na foto, ó, eles são separados. Tá vendo aqui onde o pontinho vermelho está passando? Não sei se você consegue observar aqui, ó, eles são separados, né? E aí eu pergunto, por que será que eles são maciços aqui? Porque como em tese eles estão bem juntos, né, professor? A rotação vai ser a mesma nos dois. Sim, eles na verdade são iguais, mas não é essa a questão. Talvez vocês tenham entendido só um ponto diferente. O que eu estou falando é assim, ó. Por que um acoplamento ele vem maciço? Ele geralmente quando você compra ele vem preenchido aqui ó, essa região, porque o fabricante não sabe qual o modelo de eixo que você vai usar. Se é um eixo ranhurado, se é um eixo estriado, se é um rasgo de chaveta, se não tem chaveta, se é um eixo cônico, né? Então, ele vem maciço para você pegar esse elemento e fazer o detalhamento técnico a fim de qual vai ser o furo que vai ser feito nele. Ele tem que passar por um processo de remoção de material, uma usinagem. E dessa forma, aí você sim, e se meu eixo for de 20 milímetros, o seu é de 30, o outro é de 50, ele não vai ter um acoplamento para cada tamanho. Ele tem ali uma faixa que ele atende, e aí você vai e usina aqui o furo no tamanho do eixo do seu projeto. Você pode ter de um lado um eixo de 30 milímetros e do outro lado um eixo de 35 milímetros. Pode ocorrer isso, sem problema nenhum. Mas se então tem que comprar um de cada modelo? Não, você compra ele maciço e aí você faz o detalhamento técnico explicando lá para o seu projetista, para o seu operador de usinagem, quem for fazer essa remoção, que é um furo de tanto, profundidade de tanto, com rasgo de chaveta, em tais características e assim por diante. Então, você ainda precisa fazer a usinagem para a correta utilização do acoplamento. Algum deles vem com esse furo guia, ó, um furozinho menor apenas para centralizar a peça e facilitar ali na hora do trabalho. Ok? Mas essa é a jogada, ele vem maciço para você usinar o eixo que vai se encaixar ali. Ainda dentro dos permanentes e flexíveis, existe o Perflex, né? Ou de pneu, como o chão de fábrica muitas vezes chama. Elástico Perflex ou de pneu, conhecido por acoplamento superelástico. Os discos dos acoplamentos são unidos perifericamente por uma borracha apertada por anéis de pressão. Permite maiores desalinhamentos que os convencionais. Então, aqui é muito interessante. Você tem a flange de um lado, a flange do outro. Olha como ela vem com um orifício pequeno, justamente para você usinar. E aí você tem um elemento flexível, ó, como parece um pneu, ligado entre eles. E aqui que ocorre a grande variação de flexibilização axial, radial, angular. Tranquilo? É um dos mais flexíveis, também é um dos mais caros. Ok? Este modelo. Existe o flexível de fita de aço, tá? Elástico com fitas de aço. É um dos mais utilizados na indústria. É o de aço de grade. O elástico, fita ou grade de aço consiste em 2 cubos com flanges ranhuradas, tem as ranhuras, onde encontra-se uma grade elástica ligados a cubos. O conjunto está alojado em 2 tampas providas de junta e de encosto retentor elástico, junto ao cubo. Todo o espaço deve ser preenchido com graxa, ele trabalha preenchido, o acoplamento com melhor relação custo-benefício, tá? E vida útil, tem uma longa durabilidade.
A lubrificação deve ser periodicamente trocada, o elemento de desgaste é a grade. Então, aqui a grade, esse elemento amarelo, ele também se desgasta, ele quebra se necessário, e aí você faz a substituição. Outro ponto interessante, veja aqui, ó, variação angular, paralelo, né, que é o axial e o radial. Cuidado, não são grandes desalinhamentos. Coloquei um videozinho aqui que mostra a montagem e aplicação desse acoplamento, é bem interessante. Então, logicamente, esse fabricante vai falar que é o melhor de todos, mas você vai conhecer a montagem dele. Então, o princípio aqui, ó, são todas as partes componentes dele, e nós vamos unir esses dois eixos, tá? Então, você tem aqui os cubos, ó, que são os elementos, temos a grade, tá? Só esse aqui é a revestimento, né, a proteção dele, fixação e os retentores. Então, ele vai começar a montagem aí do acoplamento. Como é só demonstrativo, ele vai apenas colocar um parafuso de pressão ali, não tem chaveta, não tem nada. Ele começa colocando o retentor em ambos os lados. Vai colocar os cubos. Ó, ele posiciona os dois cubos. Aí ele vai fazer a aproximação dos eixos, né, ó, para a montagem. Geralmente, a maioria dos fabricantes, ele traz um gabaritozinho que você faz o alinhamento ali, então ele colocou uma tabela aqui nesse vídeo só demonstrando aí os gabaritos, ele faz as aproximações, né, as verificações, tá? Precisa dessas folgas, justamente para ele poder fazer a compensação dos desalinhamentos. Feito isso, ele vai colocar a grade. Então, ele vai vir agora aqui com a grade do sistema. Podemos falar que ele é um engenheiro um pouco mais moderno, um montador moderno, né? Não vai sujar as mãos, então ele coloca uma luvinha ali, nada contra, tá? Mas aí ele tá passando a graxa aí no elemento, né, ó. E aí ele vai inserir agora a grade. Então a grade, ela pega unindo essas ranhuras, né, esses rasgos. Veja que ela é maior do que o sistema. André, Opa, Ivan. eu particularmente nunca aprendi muito a mexer com luva, não, certo? Você perde muita sensibilidade. Salvo com um óleo mais agressivo, né? Tipo Sim. Caidrol ou cor parecida, aí você... Ou perde os dedos, né? Então precisa usar, né? É verdade. Não, coloca uma luva, você começa a mexer logo, ela já rasga, fura, aí não adianta nada, né? Então aqui, ó, ele tá colocando a proteção. Dá mais trabalho que o próprio trabalho. Exatamente. Depois tem que caçar lá os pedaços de pano ou de borracha que ficou lá dentro. Ele colocou o revestimento, as juntas de vedação, vai fazer o aperto ali, né? Ó. Olha lá, uma chave de estrias, né? Ó, que a gente falou lá quando falou de porta-parafuso, né? Chave combinada aqui, ó. Tá falando da graxa dele aí, que é a melhor do mundo, sem problema nenhum. E aí foi feito o conjunto de união desses eixos, tá? Então aqui dentro ele vai absorver vibração, não vibração, mas desalinhamentos, e vai transmitir movimento rígido de um lado ao outro, ok? Então esse é um dos modelos mais empregados. A maioria daqueles vídeos que naquele vídeo da empresa que a gente viu no início, demonstra esse tipo de acoplamento. Saindo dos flexíveis, agora não saindo, na verdade, nós vamos falar dos permanentes, flexíveis, não elásticos. Pessoal, ficou meio ruim aqui essa imagenzinha. Juro para vocês que eu tentei substituir ela hoje, ela não estava no início aí da apresentação, mas agora ela está ficando. Aqui ela não está, mas quando ela entra no modo apresentação, ela está correndo aí. Mas vamos lá. Os acoplamentos... Dá para entender bem, professor. Dá para entender, né? A lógica dá. aí. Movimento desse eixo para esse eixo, né? Os acoplamentos permanentes flexíveis não elásticos
compensam tanto os desalinhamentos radiais, axiais e angulares, são torsionalmente rígidos. O que é torsionalmente rígidos? Mover um, o outro acompanha. Não tem o delay, né? Não tem aquela flexibilização, retardo de movimento. Não absorvem vibrações nem choques, entretanto, são capazes de manter sincronismo entre máquinas acopladas. Então, essa é a grande função. Tem ações que você não pode ter perda, né? Esse delay de movimento. Então, você tem que ser um sincronismo. Esse seria um dos modelos aplicados. O primeiro deles é o OldRAM. Você não vê tanto na indústria, você vê muito isso aqui em equipamento importado ou equipamento hospitalar, tá? Permite desalinhamentos torsionais, meio grau, é bem pouquinho, mas transmite grandes potências. A necessidade de lubrificação com periodicidade, o elemento flutuante. O elemento flutuante é essa pecinha preta. É bem interessante que ela fica se movendo aqui, mas ela não cai. Então, conforme você gira ele, essa pecinha ela corre para um lado, para o outro, assim, compensando esses desalinhamentos, mas ela não sai dali daquela posição. É bem interessante, é engraçado vendo ele trabalhar. Cardan ou junta universal, muito utilizado aí na indústria, na automobilística, em todos os setores. Vocês já devem ter parado, por exemplo, ao lado de um caminhão no trânsito, e quando você olha embaixo dele, tem um tubo que passa, né, lá da caixa de transmissão do motor até o eixo traseiro, e quando o caminhão anda, esse tubo gira. Na verdade, aquilo ali agora vocês sabem que é um cardan. E na extremidade dele nós temos as juntas universais, tá? O acoplamento não elástico cardan ou junta universal é usado na ligação de árvores que formam ângulos permanentes entre si. Numa visão geral, o cardan é composto de 2 eixos tubulares, um primário concentrando a fonte motriz, o outro secundário, o eixo de tração, ou o eixo movido, a gente fala, né? As suas extremidades contam com articulações denominadas juntas móveis ou chamadas juntas universais, as quais podem possuir rolamentos, mangas de ligação, grampos, anéis de pressão e guarda-pós, para acompanhar o movimento unilateral. Pessoal, guarda-pó é um nome muito chão de fábrica, nada mais é do que aquele revestimento, aquela coifa, né, que eles colocam em volta para proteção, tá? Então, esse aqui é o eixo cardan. Também os carros 4x4, eles possuem também, professor. Também. No caso, 2. Um para o dianteiro e um para o traseiro. Muito bom. Geralmente, quando você tem ali um deslocamento de motor, transmissão e eixo de tração, né? Esses 4x4 geralmente é uma tração traseira. Ou 4x2, caminhonete, é uma tração traseira. Então, ele tem que levar a potência lá da frente do motor, da caixa de transmissão, até o eixo traseiro, é por meio do cardan. Legal, isso mesmo. Professor, Opa, pois não. no VLT são 2 eixos cardan. Um do é? truque por redutor e um entre os redutores. No carro motor, Legal. né? Aham. Trabalha Então, lá ao todo são 4 no VLT. São 4 eixos cardan. Para o conjunto, né? Para o dianteiro. É um motor só, um motor elétrico. Ele tem um motor de tração e o motor gerador. Então, tá. do motor de tração, né, tem os redutores e o truque do carro motor, que são as duas pontas. São 2 carros que a gente chama de carro motor. Sim, sim. Então, do truque por redutor tem um cardan e entre os redutores tem outro cardan. Que legal. Trabalha lá Estou estagiando no parte de manutenção do metrô e do VLT. Legal, lá no Metrofora. Então deve conhecer aquela parte que a gente falou lá dos trilhos, né? Que dilata. Sim. Legal. Dá para sentir mais no VLT, né? No metrô, como ele é elétrico, ele é mais suave. Entendi. Ele é mais leve. Entendi. Interessante. André. Opa, pois não, Ivan. Só para complementar aí, Vamos lá. as ferramentas, jogo de soquete, né? Você encontra essa juntinha universal para ir pegar um parafuso lá que não está alinhado com a tua visão, né? Você vai pegar ele lá e ela faz o serviço. Transmite o torque ali, né? Transmite o torque. Angulada. Muito bom, exatamente, também. Sim, sim. É muito utilizado também nessa parte da montagem, interessante. Acoplamentos móveis. Nós estamos saindo agora dos permanentes e vamos entrar nos móveis. Olha aí que legal. O Felipe depois mandou uma foto lá para a gente, ó, da manutenção lá do... Depois ele explica lá para a gente o que seria essas partes. O cardan esse amarelo aqui, né? Ó, isso, professor. É um VLT que está em revisão geral. A revisão geral é todo desmontado para verificar tudo, né?
Aí foram Legal. retirar, é o momento que eles estão retirando o truque. Entendi. Esse Esse é o truque truque que você motor. chama, né? Os dois eixos É, aqui. exatamente. Legal. Aí esse é o eixo cardan entre o truque e o redutor. Aí entre os redutores vai ter outro. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Pronto, abriu. Tá aqui a foto, ó. Consegui baixar. Então aqui é o eixo cardan, né? O que liga de um truque. O truque é esse conjunto completo. Aqui as rodas dos trens, né? Ó. 2, 4 aqui, né? Isso. Essa bolsa aí que o senhor passou agora é a suspensão Isso aqui é a secundária. suspensão a ar, É, né? Ó. Já a gente vai isso. falar disso aqui, ó. Nas molas, né? As molas Aí as pneumáticas. molas aí com mancal e tudo é a suspensão primária. Aham. Mas aqui a gente chama de mola também, né? É uma mola pneumática, um fole. A gente vai falar já É já um dele. fole. É fole que vocês chamam lá? Então, o pessoal chama de suspensão secundária. Entendi. Chama de bolsa de ar. Bolsa de ar, tranquilo. As molas, ó, o mancal aqui, né? Ó. Isso. Pô, legal. Muito legal. Aí a tração é só nesse eixo ou é nos quatro, nos dois? É, logo aí onde está encaixado o eixo cardan, aqui tem um redutor. Certo? Aí depois vai ter o outro redutor. Para o outro lado. Isso. Aí aqui, mais pro lado direito, é porque aí na foto não pegou, mas mais pro lado direito da foto vai ter o Ah, motor de tração aqui, e né? depois o Sim. motor gerador. Legal. Muito Aí esse interessante. é um carro motor, né? Que a gente chama de ficar cabine. Entendi. Aí na outra ponta tem o outro carro motor. Entendi. Legal. Um em cada extremidade. Isso. Elevadorzinho bem levinho aqui, né? Ó. É, esses aí são os macacos hidráulicos, aí são os amortecedores, né? Que tem Aham. vertical e horizontal. Quanto em quanto tempo é uma manutenção dessa, sabe dizer? Essa daí é de 4 anos. 4 anos. Legal. É, aí tem outra com 8 anos. Legal. E aí vocês trocam todos os reparos, tipo, mancal, tudo que se desgasta, né? Mas teoricamente. Isso, esse truque aí ele vai ser todo desmontado, vai ser tirado tudo mesmo. Depois eu Entendi. posso bater uma foto lá, tem um bocado de... A roda, né, a gente Componente. chama rodeiro, tá? Tem um bocado solta. Legal. Aqui a estrutura primária também, ela tá solta, as Legal. molas, as pastilhas, caliper de freio, tudo. Muito Eu posso interessante. tirar depois e mandar Pô, legal. para Compartilha aí com a ver. gente depois. Bem bacana aí para o pessoal vivenciar e ver que é uma realidade do nosso dia a dia, né? Independente do segmento, Uhum, setor que você trabalhe, esses exatamente. componentes eles estão lá no dia a dia, né? Pô, legal. Vou achar aqui. Então vamos lá. Vamos falar agora dos acoplamentos móveis. Isso aqui também é interessante. Vocês vão ver que está no dia a dia de vocês aí, né? Ó. São empregados para permitir a conexão e desconexão de árvores, eixos de potência, sem a necessidade de desmontar o acoplamento. Este acoplamento transmite força e movimento somente quando acionados, ou seja, eles precisam de um estímulo. São controlados por um comando, tá? Ou comandáveis ou não comandáveis. Mesmo não comandáveis, eles precisam de um comando, mas esse comando, digamos assim, não é de um terceiro, é dele mesmo. Vocês vão entender aí, ó. Tá? Então, estamos eles aqui. Comandáveis comutáveis. Acoplamentos comutáveis transmitem força e movimento somente quando acionados, isto é, obedecendo a um comando. São mecanismos que operam segundo o princípio do atrito. Esse mecanismo recebe esse nome de embreagem ou de freio, tá? As embreagens também chamadas de fricção, roda de fricção, né? Fazem a conexão entre árvores. Elas mantêm a árvore motriz comandada à mesma velocidade angular da movida, ou seja, ela mantém a mesma velocidade entre os eixos. Já os freios, eles têm a função de reduzir ou passar o movimento dos corpos. Segundo tipo de comando, existem acoplamentos comutáveis manuais, eletromagnéticos, hidráulicos, pneumáticos, diretamente comandados pela máquina de trabalho. Então, nós vamos ver esses elementos no dia a dia, onde eles estariam ali como exemplos. O primeiro deles é a embreagem. Pode parecer uma foto estranha para vocês, mas vocês vão já compreender. As embreagens, conforme o tipo, podem ser acionadas durante o movimento da máquina ou com ela parada. As formas mais comuns das embreagens acionadas em repouso são as de garra, que é justamente esse modelo que está aqui, tá? Como elas têm um elemento rígido, fixo, grande, então os elementos têm que estar parados, alinhados, e ela faz o acoplamento.
Ela não faz o contato, né, a ligação, desconexão em movimento, tá? As embreagens podem ser classificadas conforme sua forma construtiva. Embreagem de disco, cônica, centrífuga, unidirecional, eletromagnética e hidráulica. Nós vamos falar desses elementos aí rapidinho. Embreagem de disco é a mesma que você vê no automóvel e na indústria. O que diferencia? Apenas o porte. Princípio de funcionamento. Você tem um eixo, tá? Geralmente é um eixo com uma ranhura, que você tem aqui um disco com um elemento de alto coeficiente de atrito, que ele tem uma movimentação aqui axial. A partir do momento que você pisa lá na embreagem do seu carro, por exemplo, você está afastando esse disco desse aqui. Então, esse aqui está ligado ao movido, esse aqui está ligado ao motor. Quando você afasta, ele separa. Quando você solta a embreagem, a mola empurra, faz essa força de contato e transmite movimento angular constante entre os dois elementos. O que diferencia de uma embreagem automotiva para uma industrial? O número de discos só. Então, aqui você tem o platô, o disco, né, de um conjunto de embreagem, um disco de embreagem, e aqui você vê que tem vários discos de embreagem dentro de um conjunto. Só transmite mais potência do que o normal, ok? A embreagem em disco, ela também pode ser uma embreagem cônica. Não é utilizado nos automóveis, mas é utilizado na indústria. O que muda? Esse mesmo princípio de funcionamento, muda apenas a região de contato. Em vez de ser um disco, é um elemento cônico. Conforme você solta a mola e empurra, ela prensa uma superfície cônica sobre a outra, gerando a região de atrito e assim transmitindo o movimento. Tá? Dessa forma, transmite mais potência do que uma plana. É uma aplicação mais industrial. Embreagem centrífuga. Muito interessante essa embreagem. Talvez vocês conheçam, mas nunca pararam para pensar talvez como ela funcionasse. Vocês já devem ter visto ou andado naquelas motos que não tem embreagem, que você engata a marcha, ela fica parada. Quando você acelera, que ela anda, né? As Honda Bis, algumas dessas máquinas novas, né, também da Honda, tem outros modelos. O que acontece? Dentro dela, você tem essa embreagem centrífuga, que nada mais são do que massas, corpos, né, com uma certa massa, que conforme você aumenta a velocidade do motor, essa massa tende a sair centrifugamente, se afastar do centro. Conforme ela se afasta do centro, ela empurra a sapata contra a panela, contra o tambor, e aí faz o contato e transmite movimento. Então, elas estão ligadas ao eixo motor. A partir do momento que o motor aumenta a velocidade, ela entra em contato com a movida, e aí transmite movimento. Isso é uma embreagem centrífuga, tá? Embreagem unidirecional, ou conhecido como diodo mecânico, tá? A gente falou sobre o fusível mecânico, que eram as chavetas, né? O fusível, na hora lá do problema, ele quebra. O que é um diodo, pessoal? O diodo ele permite a passagem da corrente na elétrica apenas em um sentido, né? A corrente não volta. Na mecânica, a mesma ideia. Ele só permite o movimento em um sentido, no outro ele passa em vazio. Como assim? É igual a catraca da bicicleta. Lembra que quando vocês pedalavam para frente, tecnicamente, ela andava, transmitia a potência lá pela corrente até a roda. Se você pedalasse para trás, você pedalava em vazio, não fazia nenhuma diferença. Ou seja, ali você tinha uma embreagem unidirecional, que a gente chamava de catraca da bicicleta. Tá? Como que funciona? Aqui é apenas um modelo, é muito simples, tem vários modelos construtivos, mas aqui, por exemplo, a gente tem esses rolos acionados por mola dentro desse conjunto. Então, se ele girar aqui no sentido horário, a tendência é empurrar o rolo contra a mola, fazendo ele entrar nessa região que tem uma certa altura, ou seja, não gera contato direto com a superfície externa, que é a panela aqui. Mas se ele girar anti-horário, aqui o que acontece? O rolo ele tendencia a vir para essa outra extremidade oposta à mola, que tem uma região reduzida. Consequentemente, faz o travamento e transmite o movimento. Tá? Então, isso aqui é uma embreagem unidirecional industrial. Ok? Embreagem eletromagnética. Esse tipo de embreagem possui uma flange com revestimento de atrito, uma armadura em forma de disco impulsionada por uma árvore motora que move-se axialmente com molas. A bobina no campo livre, né, gira
conduzindo a energia produzida no campo magnético, aciona a embreagem. É um ponto muito interessante. Aqui nós temos os dois discos, temos uma pequena mola que mantém elas afastadas, mas quando você aciona a bobina elétrica, regra da mão direita, passou a corrente num sentido, você gera uma força. Essa força gerada pela corrente, você terá a ação do acoplamento. Professor, onde eu vou utilizar uma embreagem eletromagnética? O carro de vocês, se tiver ar-condicionado, seja um carro particular ou um ônibus que você pega ali para se deslocomover, independente do veículo, se ele tem ar-condicionado, lá no compressor ele tem uma embreagem eletromagnética. Então, nós temos aqui essa polia ligada ao eixo, a correia ali do motor, que pega, né, comando de válvula, virabrequim, bomba d'água, alternador, ar-condicionado, tá? E aí, a hora que a gente liga o ar-condicionado aí do carro, que a gente aperta aquele botãozinho laranja escrito AC, se você apertar ele, você vai escutar um clique, um barulho, um estralo. É justamente a magnetização da bobina e ela acoplando a polia. Quando você desliga, ela tira a corrente, ela faz o desacoplamento. É até interessante que muitos falam, né? Quando você usa o ar-condicionado, consome mais combustível no carro. É justamente sim. Porque quando você acopla, você faz acoplamento do compressor, ele gera uma carga maior ali no carro. Ele precisa de mais energia para vencer essa carga. Ok? Opa! Essa aqui é uma embreagem eletromagnética muito interessante. Esse videozinho eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Industrialmente falando, eu nunca vi funcionando. Só vi como demonstração, tá? Então, aqui ele vai demonstrar aqui um acoplamento magnético entre um motor e um soprador siroco, um ventilador aqui, né? Esse é o acoplamento. Quando a gente fala que ele é magnético, é porque não existe contato entre o disco do eixo motor e o disco do eixo movido. Essa transmissão é feita por meio de ímãs permanentes. Olha lá, ele vai mostrar aí. Ou seja, não existe contato. Ah, professor, mas não está mostrando direito aqui. Ele vai colocar aí, olha lá, aqui é um vão, ó. Ele passando um papel ali dentro, ó, girando e passando papel. Ou seja, não uma vibração que ocorre desse lado se transmite para este lado. Não existe contato físico, né? Ah, professor, mas o ímã pode escorregar. Tem um limite de potência de transmissão. Dentro da potência do motor ali, ele é especificado em função disso. Se você vai transmitir uma potência maior, você precisa de um acoplamento maior. Aqui ele é só um exemplo que ele vai falar com um variador de velocidade em função de campo magnético. É um pouco mais complexo, mas é o mesmo princípio. Ele afasta os discos, tem uma velocidade, quando ele aproxima os discos, dá outra velocidade. Tá? Não é nosso objetivo aqui agora esse. Isso aqui é um modelo de embreagem também eletromagnética. A embreagem hidráulica. Muitos de vocês já devem ter escutado o nome de conversor de torque. Tá? É o nome popular conhecido dessa embreagem hidráulica, esse elemento aqui. Muito interessante a forma, o princípio de funcionamento dele. Ele usa os princípios da fluidodinâmica, né, para a transmissão de movimento. Então, são duas carcaças, uma motor, outra movida. Dentro deles aqui tem uma embreagem e uma bomba. Vou explicar para vocês melhor nesse vídeo, tá? Opa, também não rodou. Tem aqui o linkzinho do YouTube, mas eu salvei ele aqui. Então, vamos lá. Geralmente ele está entre o motor e o movido, né? A caixa de engrenagem e o motor. Está aqui o conversor de torque. O que ele faz? Ele pega o movimento lá do motor, usa esse movimento para bombear um fluido de óleo aqui dentro e, com isso, fazer um ganho de potência. A partir dessa potência elevada, então aqui a gente tem a bomba, ó, várias aletas, tá? Essa está ligada ao motor. Esse aqui é a parte de circulação do fluido hidráulico, do óleo, no caso. Entre esses elementos, existe o pump, que é a bomba, que é um rotor solto aqui, ó, como se fosse um estator, ele vai mostrar ali para a gente. E aí a variação da angulação entre essas pás da acionada, da motor e da movida, faz o ganho de potência.
Dessa forma, conforme a movida gira, o estator aqui, né, ó, gira, ela vai entrar em contato com a embreagem e transmitir o movimento. Isso é um conversor de torque, tá? Ele vai trazer o conjunto completo aí. Aqui é a parte da embreagem que ele está mostrando. Disco de fricção, né? Ó. A flexibilização da embreagem. E aí ela entra em contato e transmite movimento. Esse movimento vem aqui da bomba. Ó. Estator. E aqui é a capa dele. Esse é o conversor de torque. Pronto. Vantagens e desvantagens de utilizar um acoplamento. Primeiro deles, absorver desalinhamento. É uma vantagem, né? Então, você corrigir pequenos, logicamente, se o acoplamento permitir isso, você fazer. Manutenção simples e rápida. Redução na emissão de ruídos para o meio ambiente. Então, você absorve vibração ali, você diminui o ruído. Simples instalação. Aqui vai ter uma controvérsia, mas existem defensores dos dois lados. A gente fala aqui, ó, economia. Como assim economia? Porque eu aumento o intervalo entre manutenções, diminuo o número de paradas, aumento, prolonga a vida útil do meu elemento. No modo geral, ele gera uma economia. Tá? Todos eles são normatizados e amortecimento de vibrações. Isso que eu falei para vocês. Você tem um lado extremamente turbulento, vamos falar assim, que essa propagação, se ela vier para aqui, para o motor, o acionador, no meio dos mancais, toda essa vibração vai danificar os mesmos, vai gerar problema com o tempo. As desvantagens, custo. Então, fala lá que ele é viável monetariamente, mas também tem um custo, porque tem gente que fala, mas o acoplamento é uma peça que eu tenho que comprar a mais, eu tenho que gerar essa instalação dela, é um ponto a mais para eu fazer a manutenção. Então, sempre tem os prós e contras. De modo geral, é vantajoso você ter um acoplamento, sim. Tá? Pessoal, encerrando acoplamentos, nós vamos falar agora sobre molas, ok? Dando continuidade ao assunto da aula. Molas é um elemento elástico, metálico ou não metálico, vocês vão ver isso, capaz de absorver energias mecânicas por meio da deformação e transformá-las em energia potencial. Mola, muitos de vocês conhecem ou muitas vezes desconhecem. Conhecem apenas um tipo de um elemento, mas, a princípio, o funcionamento da mola que é o importante. Uma mola deve apresentar deformações relativamente grandes, sem ultrapassar o limite elástico, isso é, sem sofrer deformação permanente. Então, a mola deve trabalhar ali de forma constante, dentro do seu regime elástico, né, sem se deformar permanentemente. A deformação se dá devido ao esforço de compressão, tração ou torção. Então, são os esforços nos quais as molas estão sujeitas. Tração, compressão e torção. Sendo proporcional à força aplicada, sendo que essa deformação restitui-se quando a força for cessada, for retirada, ok? Ela deve voltar à sua geometria original. Aqui é apenas um pouco da história da mola, como ela surgiu ali no século 3 a.C., era uma mistura de bronze com estanho e ligas de cobre, né? Mas foi só na Revolução Industrial que ela se popularizou e começou a ser aplicada diretamente. Então, hoje em dia, as molas têm a função de armazenar energia, amortecimento de cargas ou choques, controle de movimento, elemento de fixação. Ela exerce, né, diversas ações dentro aí do dia a dia das indústrias e equipamentos. A primeira delas é a mola de aço. É a mais comum, talvez a primeira que venha à cabeça de vocês. São arames produzidos com mais variadas aplicações, desde mais simples, né, com aplicações simples, como aplicação numa mola. Um aço mola, ele é um elemento extremamente complexo, que requer um processo metalúrgico de fabricação rigoroso, ou seja, existem propriedades específicas ao material de composição da mola.
Por exemplo, um aço mola, ele tem que ter altos valores para os limites de escoamento sobre tensão. Limite de escoamento, de ruptura, elevado. Elevada resistência a choque, principalmente no caso de serviços mais pesados, como veículos em geral. O que é elevada resistência a choque? É aquela força momentânea que você não espera. Você receber um choque é uma coisa, você receber um impacto é outra. Excelente resistência, tanto à tração quanto à compressão, dependendo da aplicação. Boa ductilidade, ou seja, ela pode ser moldada, conformada. Elevada resistência à fadiga. O que é fadiga? Cansaço. Então, se eu pegar muitas vezes um clipe de papel, abrir uma vez, abrir outra, abrir 3, 4, ele quebra. Ele não tem resistência à fadiga, não é uma propriedade daquele elemento. Uma mola não, você vai apertar e soltar ela diversas vezes e ela não vai quebrar ou se deformar. Não permanentemente, ela vai se deformar, mas não permanentemente. Quando você cessar a força, ela volta à posição original. Elevar a resistência à fadiga, elevar a resistência a choque. Mesma coisa aqui que a gente falou, resistência a choque. Tá? Molas de borracha, como a gente viu lá na foto, né? Do Felipe, ele mostrou para a gente. Até alguns anos atrás, os foles ou as bolsas de ar, elas não eram consideradas atuadores pneumáticos ou até mesmo elementos de suspensão. Hoje em dia, ela é considerada uma mola, porque ela tem os mesmos princípios de uma mola. Como assim? O ar que trabalha em conjunto com ela é flexível, compressível, e a borracha também. Então, ela consegue se contrair ou expandir, e ao cessar essa força, ela volta à posição original. Ou seja, a mesma denominação das molas. Então, ela pode ser considerada como uma mola. Tá? Tem várias formas construtivas, geometrias, algumas com reforço interno, de fibra, mas o intuito dela, pessoal, esse vídeo eu não consegui trazer para vocês. Aqui a gente via a vibração. Eu editei esse vídeo e acabei não achando ele aqui nos meus arquivos. A vibração da pista, né, o balançado da pista, ele é absorvido pelas bolsas de ar aqui, né, ó, que são justamente as molas de borracha. E aí essa energia não se propaga, essa vibração não se propaga para a parte superior. Trabalha como suspensão também, tá? Ou seja, ela tem tudo associado às características de uma mola, que é o que tem lá no VLT. Professor, inclusive, ele não é só para absorção de impacto, né? Ele tem um enchimento também para elevar a altura do trem para nivelar com a plataforma da estação. Legal. Então, vocês fazem essa variação na hora do momento da parada ali. O ideal é que seja uniforme, né? A altura da plataforma e o trem já tenha. Sim. Mas quem anda percebe que em algumas estações existe um desnível. Às Entendi. vezes é o trem que está um pouco mais alto, às vezes é a plataforma. Então, esse ajuste de altura é feito também através dessa bolsa de ar. Legal. Do enchimento Interessante. ou não dela. Nos caminhões também, né? Eles fazem a elevação da altura ali, justamente por meio dessas bolsas. Interessante, legal. Esse aqui é de plasprene, ou PU que a gente chama, muito usado na indústria, somente na parte de estampagem de ferramentas. Tem várias geometrias, formas construtivas de aplicação. Elas geralmente estão dentro das ferramentas de estampa ou de corte e fazem ali o trabalho de fixação, absorção de energia, tem várias outras utilidades. Esse videozinho também ele parou de funcionar. Então, independente do material, geometria ou característica, existe uma mola adequada ao seu projeto. Um ponto muito interessante. Quando você fala de mola na década de 80, década de 90, antigamente você precisava adequar o seu projeto às molas disponíveis no mercado. Hoje em dia isso mudou. Com automação industrial, processos automatizados, sistemas mais flexíveis, hoje em dia você consegue mandar produzir uma mola para o seu projeto de forma simples, rápida e direta. Então, existem máquinas que fazem ali uma mola para atender a sua necessidade. Antigamente, as molas não. Elas eram adequadas aos projetos. O que seria esse vídeo, Paulo? Não tem como eu abrir agora aqui. A bolsa do caminhão. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Uma propaganda aí, né? Suspensão ar de veículo, né? Tirar o áudio aqui. Legal, olha aí. Justamente, olha a vibração da pista. Muito bom esse vídeo, ó. Ó a vibração da pista, ó a vibração da carcaça aqui, né, ó.
Então, aqui ela está cheia de ar. Muito legal. E faz essa absorção da energia. Ó. Ó, um feixe de mola. A gente vai falar já já dele também, viu, pessoal? Feixe de mola. Muito legal esse vídeo, Paulo. Muito legal. E aí, se ele quer levar a altura, ele aumenta a pressão aqui, ó, dentro dela, né? E ela aumenta essa área aqui. Interessante. Até deixar aqui para depois eu usar ele como referência aqui. Muito bom, obrigado. Dentro das molas, a normativa ela classifica ela em função das suas geometrias. Então, a gente tem as lâminas ou barras, helicoidais, espiras ou anéis. Dentro delas também existem derivações. As de lâminas ou barras, elas podem ser um feixe simples, ou uma simples ou um feixe, né? Molas associadas. As helicoidais podem ser cilíndricas ou cônicas, anguladas, que a gente fala muitas vezes. Espiras são de espiras e de anéis, que planas, né, ou cônicas. Nós vamos ver aqui, então, a variação dessas normativas dentro das molas dentro dessa normativa. Primeira delas, em lâminas, conhecido como feixe de molas. São molas planas, tá? Compostas de barras utilizadas para a movimentação de grandes amplitudes e trabalha a flexotorção. Então, não é somente a flexão dela, ela pode torcer também. Muito interessante essa aplicação. Simples, ela seria apenas um feixe. Múltiplas ou feixes seriam diversas molas, tá? Então, aqui é só a demonstração da normativa de como essa mola ela é trabalhada dentro do sistema. Mola de compressão. A mola convencional helicoidal, que a gente conhece, né? São molas com espiras afastadas, utilizadas para grandes deflexões e retornos de válvulas de motores, molas motrizes e assim por diante. Um ponto interessante que eu deixei para esse ponto da aula, eu falei para vocês que muitas vezes vocês estão associados a uma mola metálica, né? Vou mostrar na tela para vocês, isso aqui é uma mola feita no material plástico, tá? É uma mola plástica. Tem aqui outro modelo, ó, menorzinho, acho que vai ficar mais fácil a compreensão, tá? Isso aqui, pessoal, são molas empregadas na indústria alimentícia. São molas de material atóxico. Elas entram em contato direto com o alimento. No caso específico aqui, são molas utilizadas em tubulação de cerveja, tubulação de chopp, tá? E aí essas molas ficam dentro das tubulações, fazendo essa aqui, no caso, é uma retenção. Tem aqui um orifício, né? Então o fluido ele passa no sentido, ele empurra a mola e passa. Quando ele vem no contrato, ele enche o bloqueio, tá? E aí você tem um material aqui que não corrói, que não oxida, atóxico, porque a tubulação de tempos em tempos tem que ser lavada com água, com um tipo de ácido, e você não tem nenhuma reação. E esse elemento está em contato direto com o alimento. Então, se ela fosse ali um material que pudesse perder na sua composição, tivesse uma oxidação, não seria recomendado ou ideal para uma indústria alimentícia, tá? Então, a mola, não fiquem sempre presos a essa mola cilíndrica helicoidal. A mola ela pode ter seção variada também. Ela pode ter uma seção quadrada, retangular, cilíndrica, dependendo da aplicação. Ok? Mas helicoidal são as espiras afastadas. Já a mola helicoidal de tração é aquelas que têm as elos, as espiras juntas. Coloquei até um modelo aqui que muitos de vocês podem conhecer, aquelas molas de rede, né? Ó. Veja que as espiras estão próximas. Aqui a gente não trabalha a compressão e sim a tração. Então, quando a gente senta ela na rede, ela traciona, né? Ela afasta uma espira da outra e faz o amortecimento. Dessa forma, você tem ali um conjunto de mola de tração. Então, geralmente, os elos são associados, tem algum olhar nas extremidades, elementos de fixação. Mola de torção. Não é compressão, nem é tração. Ela é de torção, movimento torsor. Coloquei um exemplo aqui, o pregador. Relógio de corda. Então, você dá um giro aqui, ó, para gerar, ela armazenar e devolver essa energia, né? Isso aqui é só demonstração dentro da normativa. Molas de espiras, carrinho de fricção, né? Relógio de corda, são molas em formatos de caracol
e fitas, geralmente, de uma tira retangular, feitas, né, de uma tira retangular, sendo utilizadas em relógios e mecanismos de corda. Então, aqui, quando você dá corda, você gira ela, vai girando, ela aproxima aqui essa mola do centro, armazena energia e vai soltando aos poucos, conforme ela solta, quando ela abre, né? Que uma mola em espiras dentro de um relógio. Bonequinho de corda também, né, professor? Usa Daquele isso aí, né? corda, carrinho de fricção, né? Isso. Aquelas caixinhas de música. Molas pratos ou molas anéis, né? São molas elásticas, maiores que as helicoidais, aplicadas a pequenos deslocamentos, forças, né? Então vamos lá. Não é tão visual esse tipo de mola. Dentro de amortecedores, algumas suspensões utilizam, mas ela lá no fim de curso. Então, se o seu amortecedor chegou no fim de curso, em vez de ele bater seco lá na superfície final, ele tem uma mola prato dessa. Ela é uma mola angular, que ela se planifica, recebendo essa energia, depois ela volta para a superfície normal dela, a geometria normal dela. Pode ser montada em série, só aumentar aqui a imagem, ó, ela montada em série, associando a força, ou conjuntos opostos, né, ó, que elas vão alternando aqui, ó, aumentando a amplitude. A força seria a mesma, mas elas vão aumentar a amplitude, tá? Então a gente falou aqui da seção da mola, quadrado, retangular, circular, tá? Não necessariamente essa mola precisa ser de aço. Em questão de trabalhos, aqui a gente fala, né, ó, compressão, torção de compressão, torção, tração, voluta, né, que é justamente vamos falar assim, a voluta é uma específica, bem específica, que ela trabalha a compressão e a torção ao mesmo tempo, tá? Ela é uma espira. A prato ou a espira. Aqui eu tenho uma pergunta muito interessante para vocês. Vou fazer já ela, vamos continuar aqui. Temos alguns desenhos técnicos, né, associados às molas. O que é importante na especificação de uma mola? A altura, o passo, a distância entre os elos, o diâmetro interno e externo, o número de espiras, né, o diâmetro da espira, se ela for de compressão, o mínimo e o máximo. Tá? Quem limita aqui o curso dela é a própria distância entre elos. Ok? Opa, uma cônica, uma retangular, né, a seção retangular, chamada de voluta. Uma de torção, a torção mostra o ângulo, né, ó, o ângulo permissível de torção. Uma prato aqui. Aqui tem algumas características muito interessantes, então vamos lá. As perguntas, né? Geralmente a gente conhece uma mola dessa, retangular, cilíndrica, na verdade, né, de seção constante. Elas podem ter passos variáveis, algumas molas. Algumas têm uma região de passo maior, um passo menor. O que isso aqui diferencia? Esse passo menor, ou maior, desculpa, ela tem maior amplitude e ela trabalha uma força específica. Então, você trabalha ali um regime de trabalho. Se eu exceder esse regime de trabalho, ela vai se comprimir por completo, e aí vai se associar a outra parte, que vai trabalhar o quê? Um regime, uma constante maior de força ali, né, para absorver a energia, tá? E aí eu pergunto a vocês, se eu tenho uma mola cilíndrica, por que eu teria um modelo barril, que é essa aqui, ó, curva, ampulheta, né, ó, côncava, convexa ou cônica? Tem um porquê? Construtivamente, de aplicação dessas molas, vocês imaginam sim ou não? Ou por quê? Adaptação nas condições de uso, professor. Sim, está associado ao uso delas. Mas um ponto muito interessante, vocês conseguem dizer o porquê ou não? Ó, quando a gente pega uma mola paralela, cilíndrica, o que limita o curso dessa mola? Aqui, ó, é como se fosse os elos da mola, né? Ó, separados aqui, ó. Vou fazer 4 aqui. A amplitude dessa mola é quando um elo bater no outro. Então, é isso aqui, ó. Não tá tão bonito, não, mas dá para entender. A diferença aqui entre eles, ó, é justamente a amplitude da mola, né? Ó. Aqui, nossa diferença aqui, ó, né? Essa altura. Quando você vem para uma cônica, uma ampulheta, uma barril, né? O que acontece com essa mola? Sobreposição. Se sobrepõe, né? Os elos se sobrepõem, né, professor? Legal, exatamente, Ivan. Você vai ter aqui, ó, vamos fazer uma cônica aqui, ó. Tem uma aqui, elas afastadas, né, ó.
E aí, quando você comprime elas, o que acontece? Ela sobrepõe uma outra. Tá errado essa aqui. Vamos ver se ele apaga, apaga. Ela sobrepõe aqui uma outra no espaço, né? Ó. E aí você consegue ver que a amplitude... Pessoal, o desenho não está 100%. Logicamente, estamos fazendo a mão livre no mouse aqui. Mas se você ver essa amplitude aqui, ó, é maior do que essa outra, porque elas têm uma sobreposição de posicionamentos ali, né? Ó, elas vêm uma ao lado da outra. Então, por isso que existe cônica, barril, ok? É justamente para aumentar a amplitude delas. Olha aqui essas pontinhos. Opa. Aqui são só algumas fotos associadas à força e aplicação. Então, né, ó, de compressão padrão, compressão variável, cônica, né, ampulheta, barril, de tração, né, ó. Essas aqui são todas de compressão, outro modelo de tração, de torção, a barra de torção, né, é um modelo que se utiliza aqui, ó, as molas pneumáticas, ó, os foles, né, a Belleville, que é a Prato, e outras montagens dela, a Voluta, né, e assim por diante. Então, são elementos dentro da literatura já expressamente trabalhados. Aqui, ó, feixe de mola, as molas pratos, ó, no fim de um amortecedor aqui, ó, né? Alguns outros elementos lá que muitas vezes a gente desmonta e acha que é uma arruela amassada, mas na verdade ele trabalha até em função de mola, né? Aqui, pessoal, isso aqui é uma barra de torção. Barra de torção é muito utilizada em automóvel. A função dela é manter a estabilidade do automóvel. Como assim? Você está com o seu automóvel numa pista e você faz uma curva para a direita ou para a esquerda. Se eu estou fazendo para a esquerda, né? A tendência é o quê? Meu lado direito diminuir e a esquerda subir. Para evitar esse balanço do carro, tem uma mola de torção que ela vai estar equalizando os dois lados. Então, se a tendência da direita é diminuir, ela puxa a esquerda para baixo também. Então, as duas ficam baixas. Se a esquerda sobe, a tendência é subir a direita também. E aí mantém o equilíbrio do veículo, ok? Esse vídeo, ele não abriu aqui, mas eu vou aproveitar aqui que o Paulo mandou esse outro vídeo aqui para a gente. Vou abrir, procurar um aqui rapidinho que a gente acha. Só um instante. Fabricação de mola. Tem vários vídeos aí demonstrando isso. Aqui são um pouco mais robustas. Quero pegar uma mola mais simples aqui, ó. Vamos lá. Estou pegando aleatório, viu, pessoal? Peguei logo uma reportagem. Não, vou pegar outro vídeo aqui que vai ficar melhor. Então, aqui, ó, o projeto das molas, e aí como elas são feitas, ó. Então, as máquinas operatrizes hoje, putz, eu quero fazer a propaganda da máquina toda. São esses braços que o arame vai sendo alimentado, ó, empurrado, e ele vai gerando aqui a geometria da mola. Ó, o projeto CAD aí, né, ó. Então, por isso que eu falo que hoje em dia é mais fácil você escolher aí o modelo da mola para o seu projeto. Você pode desenvolver. Vamos para esse aqui agora, vamos ver se ele mostra. É rápido assim mesmo, viu, pessoal? Não está acelerado, não. Ele vai fazendo a molinha ali, ó. Tá? Então, vocês conseguem achar alguns vídeos desses aí fácil. Tranquilo? E para finalizar nossa aula, coloquei um ponto muito interessante aqui, ó. Para vocês pode parecer estranho, para outros não. Mas, olha lá, em 1974, após um ano de lançamento na Europa, o Passat chega ao Brasil. Era o primeiro veículo da marca com motor frontal, refrigerado a água e suspensão com molas helicoidais. A mola era um item de destaque dentro do projeto. Carro do ano de 1975.
Então, olha aí o Passatão aí, né, podemos falar, sendo lançado aí com a tecnologia de suspensão com molas helicoidais. Ok? Pessoal, esse era o assunto abordado na nossa aula de hoje. Alguma dúvida, algum questionamento em específico? Para mim está show de bola, viu, professor? Legal, Ivan. Já teve um Passat, Ivan, ou não? Não, mas meu tio possuía um Passat e eu andei muito nele. Olha aí. Ele passava mesmo, né? Porque ele tinha um motorzão, né? Exatamente. Eu já fui mais da era do Monza, já. Depois do Passat veio o Monza, né? O Monza fez mais parte Sim. aí da minha vida. Legal. Pessoal, por favor, os nomes aqui, ó, para a gente gerar aí a nossa lista de frequência, ok? Sobre a aula, qualquer questionamento, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, professor, o senhor, nós vamos estudar molas magnéticas. Calma aí, passou aqui, deixa eu só voltar o texto aqui. Paulo, pensei em falar nada não, posso dar uma pesquisada aí, mas não associei nada aqui dentro. A gente falou só sobre acoplamentos magnéticos. Eu acho que mola magnética seria mais campo magnético, né? Aquela parte de flutuação, motor linear. Não está associado, não. A gente, na verdade, o nosso intuito aqui não é falar tecnicamente sobre a mola. A gente não viu material, cálculo de força, cálculo de constante elástica da mola, nada disso. Nosso intuito aqui é mais geometria, aplicação, que é justamente o detalhamento dentro do desenho técnico. Talvez vocês vejam mais sobre molas, talvez não, vocês vão ver lá em elementos de máquina, ok? Tranquilo. Pessoal, obrigado pela atenção, bom feriado a todos. Vocês têm aula agora no horário AB noite? Acho que a maioria de vocês deve ter, né? Tem um Legal. simulado, que é um simulado para Pronto. fazer aí, professor. Exatamente, isso que eu ia falar para vocês. Não posso falar não, mas deem uma atenção para esse simulado, precisamos, façam lá com responsabilidade, ok? Obrigado pela atenção de todos, até quinta. Obrigado, professor André. Grande abraço. Valeu, até mais.